Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Coto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Mas é um gosto. É um prazer também. Bem, estamos prontos, todos confortáveis. 90 mais 3. Confortável, bora. Seguimos então. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. Eu sou Afonso Couto e estou aqui com os mágicos José Rabassa e Ricardo Quinteiro. Hoje temos connosco também a honra de ter aqui Bruno Andrade, jornalista bastante conhecido, e que, à semelhança de muitos dos seus compatriotas, que em Portugal, neste caso treinadores e jogadores que fizeram muita história no futebol português, agora o Bruno está a traçar o seu caminho e a fazer a sua história, neste caso no jornalismo, algo que não tem sido muito comum, e portanto estamos aqui também para ouvir essa experiência, essa tua experiência cá em Portugal. Antes de começarmos a entrevista propriamente dita, o Ricardo vai fazer aqui uma pequena apresentação tua, portanto somos todos ouvidos. Boa noite a todos, prazer enorme ter connosco o Bruno, gosto muito de o ouvir na CNN e também já gostava quando estava no Canal 11. E acompanho muito vocês também no podcast, enfim, no Instagram, enfim, os recortes, estou sempre acompanhando. Obrigado, Bruno. O Bruno Andrade, vindo do interior, nasceu no interior de São Paulo, Lorena, é uma pessoa extremamente otimista, quem conhece sabe isso, sempre quis ser jornalista, apesar de ser muito tímido e introvertido. Herdou o jeito pela escrita e a paixão pela leitura por causa da sua mãe, que era professora de português. Foi para São Paulo, inclusive, com 18 anos, e ela deu-lhe muita força nessa altura, disse-lhe que vai dar certo, e deu. Lá está, foi para 18 anos para a cidade, para São Paulo, para trabalhar com um jornalista que era seu amigo, no Lance. Exatamente. E que foi muito importante, até conseguiu estagiar antes do que era habitual, que normalmente era no fim do curso só, e o Bruno, com o seu mérito e com o seu talento, conseguiu estagiar antes. Considera que o futebol deveria ter, isto é uma opinião algo controversa, mas eu acho interessante, considera que o futebol deveria ter menos tempo, porque as crianças já não têm paciência para aturar 90 minutos de futebol. É uma boa discussão essa, vá. O Bruno é também no bom, e só existe o bom sentido, acho eu, quando é feito com correção, um grande ativista contra o racismo e contra a xenofobia, não só no futebol, mas particularmente no futebol, que é a área que comenta diariamente. Considera-se um homem mais encostado à esquerda do que à direita. A profissão fez com que perdesse o fanatismo e tornou-se cada vez mais imparcial também, e isso vê-se nos seus comentários. Ainda que diga que não existe nenhum jornalista 100% imparcial e independente, mas que é justo e que jamais se venderia. Abomina a palavra cartilha e os cartilheiros. Considera que as opiniões estúpidas ou fúteis são mais desculpáveis no Brasil do que em Portugal. Em Portugal especula-se sempre sobre se existe ou não, segundo as intenções, sobre qualquer opinião. O sentido do humor e a imprevisibilidade fazem com que as suas perguntas, que todos conhecemos nas conferências de imprensa, se destaquem. Chegou uma vez, inclusivamente, a sugerir ao Mr. Jorge Jesus que podia jogar a central, porque havia muitas baixas Faltou pouco. No Sport. É que o Coates estava bem naquele momento e não tinha como tirar. Não deu para o Bruno entrar. Sendo que em Portugal é mesmo muito difícil falar de futebol, e sendo que já foi ostracizado, inclusive por ser brasileiro, gosta muito sim do carnaval do interior de São Paulo, que é bem diferente de Salvador ou do Rio. Em Portugal gosta muito da vibe, são palavras suas, da cidade do Porto, mais do que Lisboa. Já fez os caminhos de Santiago, na altura com a antiga companheira, e fez amigos de todo o mundo, e afirma que foi das melhores decisões que tomou na vida. Foram 12 dias de uma longa caminhada e onde aprendeu imenso. Gosta de nadar, gosta de andar de skate, considera que camarão é a melhor comida à face da terra. Tiraram tudo isso. Mas também gosta das francesinhas do Café Santiago do Porto. Gosta de falar em Santiago, gosta do Dino Santiago e do Valete. O Dino, porque se aproxima muito do Emicida, que é um dos seus artistas favoritos. Ficas com o Valete. Pois tem. E o espírito que norteia a vida do Bruno é bater o canto e correr para a área e cabecear. Senhoras e senhores, Bruno Andrade. Olha, eu vou bater palma porque eu acho que nem o meu pai, nem a minha namorada e meus irmãos me descreveriam tão bem. Tem coisa aí que nem eu me recordava e olha, 100%. Eu acho que não tem nada que eu diga, olha, já não sou assim ou não fiz isso, não. 100%, gabarito, 100%. Obrigado. Tirava 10. Aqui em Portugal é por letra, né? As notas na escola, não é são? 0 a 20. Tá bom. Então, porque no Brasil tem as duas questões. Tem ou de 0 a 10, ou A, B, C. Então, fosse uma prova, seria A ou 10. Tá na boa, tranquilo. Obrigado, Bruno.
Obrigado. Fonsinho, avança. Vamos então avançar. Antes de falarmos da atualidade do futebol, e tendo em conta aqui esta pequena, mas grande apresentação do Ricardo em relação a ti, eu ia-te perguntar só um bocadinho como é que foi esta chegada a Portugal, a afirmação, porque não é fácil afirmar-se no jornalismo em Portugal, sobretudo o desportivo. Como é que foi esta caminhada até os dias de hoje? Eu diria que eu não vim para Portugal com a ideia de trabalhar na comunicação social portuguesa. Eu vim para ser correspondente do Brasil. Nunca tinha ambição de trabalhar em Portugal. Queria morar na Europa, queria morar em Portugal inicialmente com a ideia depois de dar o salto para outro país, como se fosse mesmo um jogador de futebol, faz aqui uma ambientação de 2, 3 anos e vai para outro país. Pensava sempre entre Espanha e Inglaterra. Só que cheguei aqui, vinculado ao Brasil como correspondente internacional, só que aos poucos você vai se apaixonando pelo país, pelas pessoas, criando amigos especialmente dentro do jornalismo, e passados 4, 5 meses, conversando com muitas pessoas da bola, jornalistas, jogadores, eu pensei e percebi por que não aproveitar a experiência de estar aqui, e eu conseguia conciliar Brasil e Portugal. Surgiu então a experiência inicial no jornal O Jogo, e dali em diante fui pulando, trabalhei na bola, não na redação, mas por fora, Sport TV um pouco, Canal 11 e CNN, e tem sido espetacular, mas digo claramente, olhando pelo lado não tão positivo no sentido de que eu alcancei em Portugal aos jogadores, aos treinadores, eu percebo que eu sou o primeiro brasileiro a comentar desporto, a comentar futebol na televisão, o primeiro e com impacto. Então, passei por muitas barreiras, pulei muitos obstáculos, mas noto claramente que eu não subo mais. Daqui em diante, ou eu pulo para o lado, ou eu caio. E eu tô feliz assim, estou satisfeito, porque eu já conquistei muito. Eu conquistei muitas coisas que outros brasileiros ou brasileiras não conseguiram. E eu tenho certeza que, não certeza, mas eu tenho a convicção, quase convicção, de que eu não vou conseguir mais. Mas o que eu já consegui, para mim, é espetacular. E sei que quem vier atrás, eu abri muitas portas, eu acho que quem vier atrás de mim, seja um brasileiro, uma brasileira, com desporto, com futebol, esse sim, até pelas barreiras que vai encontrar, se calhar consiga me superar. E no bom sentido, superar é ter mais visibilidade, ter mais audiência, ter mais respeito e carinho dos espectadores, nas ruas. Então, aí você me pergunta, por que eu acho isso? Porque eu vejo, e aí tem total ligação com o momento que vive o país, ou vive o mundo, mas especialmente o país, a onda, e eu entro muito no lado político, a gente vai falar muito de futebol, mas eu sempre puxo o lado político. Eu sinto que em Portugal, apesar de ter a bolha das redes sociais, quando eu ando nas ruas é uma coisa, as redes sociais são outras, mas eu percebo uma crescente aqui significativa contra imigrantes, seja brasileiro, indiano, paquistanês, enfim, tudo que não é de Portugal. Felizmente há quem goste do meu trabalho, que aprecie, que me respeite, mas eu vejo a direita, a extrema-direita muito forte, e eu sou, querendo ou não, porque eu sou duas coisas que o português conservador, seria o brasileiro conservador, tanto faz, aqui é o conservador, mais odeia. Falar de futebol já não é fácil. Fosse eu um português, só o fato de criticar o Benfica no dia, o Sport no outro, o Porto no outro, já criaria um ranço quanto à minha pessoa, porque falar de futebol não é fácil. Agora você imagina um brasileiro falando de futebol e criticando o seu clube. Aquele olhar conservador de quem é esse brasileiro que vem de um país subdesenvolvido, onde o futebol não serve para nada, onde nós colonizamos e conquistamos o Brasil. Quem é essa pessoa para poder falar que o meu Benfica joga mal? Quem é essa pessoa para dizer que o Sport do Rubem Amorim joga mal? Então eu vejo que eu sofro das duas. O jornalista em Portugal sofre muita pancada por criticar, e o jornalista brasileiro em Portugal sofre 2 vezes mais. E eu acho que chegou no momento, nesse momento atual, eu acho que isso cada vez mais incomoda as pessoas, então eu não acho que... Como é que viu as declarações, já que tocou nesse tema, como é que viu as declarações do Jorge Jesus à saída de volta para a Arábia, dizer que este já não era o país que conhecia, que não estava seguro? Eu só tenho a lamentar, é mais uma declaração triste do Jorge Jesus. Sim, gosto do Jorge Jesus profissional, quanto pessoa nunca me atacou, e sempre tive boa relação com ele, dos tempos das conferências de imprensa no Benfica, especialmente depois no Sporting. Ainda hoje troco uma ou outra mensagem com ele, mas eu não tenho um problema em criticar as atitudes do Jorge Jesus, assim como eu tenho um ótimo relacionamento com o Sérgio Conceição, e quando ele falhou recentemente, no meu ponto de vista, em relação à nacionalidade, eu conversei com o Sérgio Conceição e expus a minha ideia para ele no particular, fiz questão disso. Quanto ao Jorge Jesus, não é a primeira vez que ele entra nessa temática. Ele mais lá atrás
foi machista com a Rita Latas, repórter da Sport TV, e essa é só a minha ideia, só a minha percepção, quem discordar faz parte. Dias depois, eu não me recordo agora qual foi mesmo o contexto, se foi mais para frente ou mais para trás, quando há um caso de racismo no jogo do PSG contra o Başakşehir, se eu não me engano, no dia seguinte, não tinha nada a ver com o Benfica, mas foi perguntado sobre a questão de racismo e me recordo perfeitamente dele falar, hoje em dia tudo é racismo. Ou seja, esse tipo também de olhar é de alguém preconceituoso ou que ainda não se atualizou. E que desvaloriza as brigas, desvaloriza aquilo que são as conquistas dos negros, das mulheres, enfim, dos imigrantes. Então, o Jorge Jesus... Aí eu até posso colocar um pouco, mas é porque já é mais velho, mas o Jorge Jesus é atualizado. Eu acho que ele sobretudo desvaloriza o impacto que as palavras dele possam ter. Exato. Tem muito. Mas é isso, como ele é tão natural, e sim, é isso. É difícil você falar assim que a pessoa é racista ou é xenófoba, mas as pessoas muitas vezes, e eu tenho muita essa discussão com pessoas próximas a mim, se alguém tem uma atitude racista, ela já é considerada racista de caras? Ou só podemos traçar e fazer aqui um corte? Não, ele foi racista aqui, mas ele não é racista no gênero dele no geral, no contexto geral dele. Então, no Jorge Jesus, eu dou o braço a torcer porque eu percebo que alguém já mais velho, alguém que demorou muito para sair do país, e poderia ser o Brasil, alguém que vive muito dentro do próprio contexto, da própria realidade, demora a perceber. Então, escorregou, só que escorregou mais uma vez, já se tornou frequente do Jorge Jesus declarações infelizes. É verdade. E pegando para fazer aqui uma transição numa das coisas que tu disseste, que foi o facto de seres um jornalista brasileiro a falar de futebol português, implicou que tu virasses-te muito para o futebol português, trabalhasses muito. Como é que é o teu dia-a-dia? Como é que foi o teu dia-a-dia ao longo destes anos para tu cimentares esse conhecimento sobre o futebol português, que era o passado, sobretudo o atual? Como é que tem sido esse processo? Como é que é o teu dia-a-dia? Eu já vim com uma pequena bagagem de futebol português. Primeiro que eu tenho familiares portugueses. Minha avó nasceu cá, então, e sempre gostou muito de futebol. Minha antiga avó já falecida era benfiquista, inclusive. Então, acompanhava muito por conta dela, dos familiares, os portugueses que moravam aqui depois que foram para lá. Sempre tive muito contato com jornalistas portugueses ainda morando no Brasil, então me fez acompanhar, não com a mesma destreza que é hoje, acompanhar frequentemente, mas já vim com uma certa bagagem, mas longe de ser um conhecedor puro. Se você me perguntar como é que era o Benfica, o Porto, na década de 90 ou na década de 80, eu admito que eu conheço pouco, sei o básico. Mas depois que eu cheguei aqui e comecei a trabalhar na comunicação social aqui, eu me organizei e me exigir acompanhar frequentemente o futebol. Eu tô aqui já há mais ou menos 9 anos. No começo eu assistia frequentemente, praticamente todos os jogos, todos os programas de televisão, lia bastante e me recordo o Fernando Urbano, que hoje é um dos diretores da Bola. Na época era continua sendo meu amigo, mas na época era mais próximo, me emprestou diversos livros, então lia a biografia do Futre, a biografia do Deco, a biografia do Mourinho, então bebi muito daquilo que era o futebol português antes de trabalhar no futebol português. Aliás, eu preciso devolver os livros para o Fernando Urbano, não devolvi até hoje, peguei emprestado e não devolvi. E mais recentemente, de 1 ano, 2 anos para cá, eu vou ser muito sincero, eu vejo muito pouco futebol. Quando eu vou ao estádio, eu faço questão de ir ao estádio, aliás é uma briga minha, e disse isso recentemente em direto na televisão, e gerou um desconforto entre os meus colegas, inclusive, mas entenderam que em Portugal, eu não posso falar nos outros países porque eu não vivo a realidade na Inglaterra, na Espanha, em outros países, mas os comentadores em Portugal, sejam eles ex-jogadores ou não vão à bola, eles praticamente não vão ao estádio, ou porque não querem, ou porque também tem aquela questão de que quando há jogo, eles têm que trabalhar no pré-jogo, no pós-jogo, então não tem condições, não é viável. Mas mesmo quando é viável, eu digo tranquilamente, no meu próprio canal na CNN, para não dizer nos outros canais, que os jornalistas vão para trabalhar no factual, no hard news, mas os comentadores, que são aqueles que opinam, que geram crítica e que fazem com que as pessoas acompanhem ainda mais o futebol, não vão à bola. Então, uma coisa é você assistir o futebol em loco, outra coisa é assistir pela televisão. Muda bastante, vocês acompanham, sabem tão bem quanto eu. E isso me incomoda bastante, só que hoje eu vejo menos futebol porque eu cada vez mais gosto do jornalismo do que gosto do futebol. Eu entrei no jornalismo por conta do futebol, então o meu amor era o futebol e a paixão o jornalismo. Hoje é o contrário. Hoje o meu amor é a comunicação, é o jornalismo. O futebol é só o meio que me faz estar na comunicação. Já não sou tão apaixonado por bola como era antes. E comparando Portugal com o Brasil, falámos aqui há pouco dos departamentos de comunicação dos clubes, sobretudo dos grandes aqui em Portugal. Qual é que é a principal diferença entre o jornalista relacionar-se com a comunicação de um grande em Portugal
e o jornalista relacionar-se com uma comunicação de um grande clube no Brasil, com o Corinthians, o São Paulo, o Aliás, Flamengo? esse foi mais um fator que me fez me afastar da bola, da essência da bola. O fato de ser muito fechado, de ser muitas vezes perseguido, ora por adeptos, ora por pessoas do próprio clube, e perseguição não literal física, mas uma perseguição nas redes sociais. Enfim, aqui é complicado. Aqui é o futebol português, não o país, é o futebol português. Não que no Brasil seja muito diferente. Hoje o Brasil também cada vez mais fechado. Antigamente no Brasil era uma conferência por dia, flash interview aberta para todos os jogadores pós-jogo. Aqui em Portugal os jogadores não falam pós-jogo, independentemente do clube, pode ser o Benfica, o Sporting, o Porto. Nas competições internas, só a flash interview da Sport TV. Fora isso, eles não falam. No Brasil, não. No Brasil, antigamente ainda, e nem tão antigamente, a coisa de 5, 10 anos, o jogador falava ainda no relvado, no intervalo do jogo, ou seja, para as rádios e para a televisão. Como em Portugal nos anos 90 também. E eu não sei porque, assim, sei porque isso mudou, mas lamento isso ter mudado. Você afasta muito o jornalista e, consequentemente, o telespectador e o adepto. Mas no Brasil não tem sido muito diferente. Cada vez mais há treinos fechados. Aqui em Portugal todos os treinos são fechados. No Brasil cada vez mais há clubes que fecham para treino, cada vez menos entrevistas, cada vez menos acesso, cada vez mais perseguição em relação ao jornalismo ou aos jornalistas. Mas em Portugal é muito complicado. E aí, até em off conversando com vocês, para nenhum clube... Eu acho que todos os clubes aqui têm as suas qualidades e seus defeitos no plano comunicacional, mas se há um clube, e aí é a minha experiência, porque eu trabalho em um determinado canal, venho de outros determinados veículos, então eu posso falar pela minha experiência. Se calhar outros jornalistas vão ter opiniões contrárias e vão falar que é o Benfica ou que é o Porto, mas para mim um clube, num plano comunicacional, de tratar muito bem o jornalista, ser muito respeitoso com o jornalista, ninguém é perfeito, tem lá os seus problemas, mas o Sporting para mim é o clube que melhor trata os jornalistas atualmente. Assim, algum exemplo prático do que diferencia, para mostrar essa diferença? Para já, a receptividade, porque assim, uma coisa que para mim me revolta muito, é um assessor de imprensa não responder uma pergunta básica. Nem que ele responda, não posso responder, não posso te passar essa informação. Porque o papel do assessor de imprensa ou o chefe de comunicação dos clubes é fazer o contato a ponte entre o jornalista e o clube. E depois, claro, o leitor ou adepto que seja. Então, fora do Sporting, quase sempre os outros clubes, o Braga não, porque o Braga também trata super bem e tem essa questão, mas eu vou pegar aqui o Benfica e o Porto. Muitas vezes você envia uma mensagem para a comunicação do Porto e do Benfica com perguntas simples, coisas básicas, que deveriam ser básicas. Por exemplo, não foi relacionado no clube jogador XXX. Quais são os problemas? Ok, há o boletim médico, mas qual o problema de você falar que o jogador está lesionado? Ou tem a informação de que o reforço que já foi apresentado estará hoje no estádio para acompanhar a partida. Você confirma a informação, sim ou não? E o WhatsApp facilita muito. Eles visualizam, porque aparece lá os 2 tiquezinhos e não respondem. Ou seja, qual é o trabalho? Eles têm outras funções, têm outras obrigações com o clube, mas esse é um dos trabalhos dele. Ter a comunicação com a imprensa, porque eu não sou só comentador, eu sou jornalista. Então eu tenho ainda mais direito de ter essa conversa, de procurá-lo para ter uma informação mais credível possível. E muitas vezes não respondem. Eles não têm a obrigação de dar a informação, mas eles têm a obrigação, e repito, eles têm a obrigação de no mínimo responder, e muitas vezes nem sequer respondem. Isso para mim é gritante e revoltante. Mas o facto de haver tanto, não é certamente o caso do Bruno, mas o facto de haver na classe jornalística, infelizmente, tantos jornalistas a distorcer muitas vezes aquilo que é a informação passada, não conduz a que eles se resguardem, preferem estar calados, o silêncio, do que dizer algo e depois isso ser distorcido. É uma visão. Ou seja, também não há um lado do jornalista também culpado nessa Ok, mas essa reação. Mas eu sinto que não é só comigo. Há outros jornalistas. Não estou a dizer que o Bruno, não, sim. Mas acho que no geral, claro que deve ter um outro jornalista que é sempre respondido, um outro comentador que é sempre respondido. Mas para mim mesmo que você não goste da pessoa, por exemplo, eu não gosto de um ou outro assessor de imprensa em Portugal. Não gosto, se pudesse, não conversava, não procurava, mas é a minha obrigação procurá-lo. Eu consigo. E tempos atrás eu tive um problema, isso eu falo tranquilamente, há uns bons anos, com o Ricardo Lemos do Benfica, antes dele voltar, porque ele esteve, depois ele saiu, depois ele voltou agora mais recentemente, em que nós tivemos uma discussão entre nós no particular.
entre trocas de mensagens, os dois erraram na conversa, eu errei, ele errou, e foi era na época em que eu participava frequentemente das conferências, agora não me recordo se era o Rui Vitória ou se era o Bruno Lage, mas enfim, eu ia frequentemente às conferências, e quando eu tive esse entreveiro com ele, de forma áspera, no WhatsApp, na conversa privada, eu pensei, pronto, agora a minha próxima conferência, o Ricardo não vai me dar a palavra, ele vai criar um ranço de mim, vai me perseguir, não vai me dar o direito à palavra, pelo contrário. No dia seguinte, houve uma coletiva, uma conferência, eu participei, levantei a mão, achando que ele não fosse me dar a pergunta, ele não, pelo contrário, foi profissional, me deu a pergunta e depois mandou uma mensagem do tipo, algo, entre outras palavras, isso é para provar que eu consigo diferenciar o que é o particular do que é o profissional. A gente teve esse problema, mas o profissional aqui, que é a sua pergunta em relação ao treinador, eu vou te entregar. Ou seja, tive outros problemas depois com o Ricardo ou outros assessores, mas aqui mostra como é possível você ter um problema com o jornalista ou com o comentador, mas conseguir colocar um travão e perceber, não, uma coisa é a parte particular, outra coisa é a parte profissional. Tem alguma história assim de bastidores do futebol, que certamente tem várias, por andar nas conferências de imprensa, nos estádios, alguma história inusitada dessas vivências? Tem uma no Brasil, que para mim é a mais impactante. Hoje eu falo mais abertamente, vou tentar ser curto porque é longa a história, mas eu tenho uma relação muito boa com o Tite dos tempos do Corinthians. Eu sou corintiano, eu sou adepto do Corinthians e não tenho problema nenhum em admitir qual é o meu clube, em falar sobre isso. Mas também, essencialmente por isso, eu era repórter setorista. No Brasil, nós usamos a palavra setorista, que é aquele que cobre o dia a dia do clube, vai aos treinos, vai às conferências, viaja com o clube, faz as grandes coberturas. E eu sempre tive uma relação muito boa com o Tite, porque tô lá todo dia, todo treino, todo jogo, então criei uma simpatia, um carinho muito grande, porque ele também é assim, ele trata muito bem todos os jornalistas. O Tite foi embora, foi campeão, etc., ficou um ano sabático, ficou um ano sem treinar. E depois de um ano, muito se falou se ele voltaria ou não voltaria, e eu tive a informação, aliás foi um furo que nós tivemos no Lance, o jornal onde eu trabalhava, que o Tite estava praticamente feito. E eu e mais um colega de imprensa do trabalho, eu e mais um colega de redação, tivemos a informação, eu tive a informação de que o Tite estava voltando, e ele tinha a informação extra do valor do salário do Tite. Então essa história é boa por conta dos bastidores e porque me fez mudar e olhar o futebol ou o jornalismo de outra forma. Publicamos, no dia seguinte, Tite vai voltar ao Corinthians, contrato de X anos para ganhar X mil reais por mês. No dia seguinte, aquilo era, na época ainda a internet era forte, mas não tinha o mesmo impacto. A gente conseguia guardar a notícia para o dia seguinte no jornal. Então, no dia seguinte, o assessor de imprensa do Tite vê aquela notícia e me liga. Fala o seguinte, o Tite está muito chateado com você, porque vocês colocaram o valor do salário dele e é metade do que ele vai ganhar metade do que vocês colocaram. Ele está muito chateado porque sabe que você tem uma boa relação com ele, que você poderia ter perguntado para ele e ele te ajudaria a desmistificar se o valor era esse ou não. Só que essa informação não era minha, era do meu colega. Só que eu assinei a reportagem com o meu colega, eu não ia fugir da responsabilidade. Se o meu nome está numa reportagem que o valor está errado, eu também tenho culpa nisso. E pedi imensas desculpas e tal, não sei o que, isso era uma sexta-feira, que seja. E o Tite, que pela nossa informação, ia ser anunciado na segunda-feira. E o assessor falou, olha, o Tite está muito chateado, não quer mais falar com você, nem manda mensagem, ele não quer nada, não quer nada, não quer nada. E eu levei aquilo muito pro pessoal, fiquei incomodado com a situação, não com o meu colega, meu parceiro, a informação era dele, tudo bem. Só que eu tinha uma relação boa com o Tite, e eu precisava resolver aquilo. Antes de o Tite voltar para o Corinthians na segunda-feira, isso era uma quinta ou sexta-feira, eu falei, eu preciso recuperar a boa relação que tenho com ele. E eu sou de São Paulo, o Corinthians é em São Paulo, o Tite é gaúcho e estava no Rio Grande do Sul. E eu chego para o meu chefe, muito rapidamente, e falo o seguinte, o Tite está fechado, conforme nós demos mais cedo, e ele quer me dar uma entrevista exclusiva. E eu não tinha essa entrevista, mas eu sabia que se eu fosse encontrar com ele pessoalmente, eu ia reverter a situação, a meu favor. Eu nem estava pensando tanto no jornal, sinceramente. E falei para o meu chefe, olha, me mandem para o Rio Grande do Sul no fim de semana, porque no fim de semana ele tem um jogo beneficente, seguramente vai ter ali alguns jornalistas locais, então eu entro no meio ali, participo e consigo uma entrevista que ele já me prometeu. Já prometeu? Tranquilo, a gente pode dar isso na segunda-feira, porque ele ia ser anunciado durante o dia na segunda, a nossa ideia era dar o jornal de domingo para segunda, já com as declarações do Tite como contratado, ou seja, um furo de reportagem gigante. Não só o acerto, mas a primeira entrevista.
E meu chefe avisou o chefe de redação, olha, pode comprar passagem, pode mandar o Bruno para lá, porque o Bruno vai voltar com a entrevista. E eu não tinha entrevista, mandava uma mensagem pro Tite no celular, ele não respondia, falei, mas agora eu tenho que me virar. E fui com a cara e com a coragem, não tinha hotel, não tinha nada, só mesmo passagem comprada. Peguei um avião, peguei um autocarro, porque ele estava no interior do Rio Grande do Sul. Chego no evento beneficente, o Tite chega, eram poucos jornalistas, porque era uma cidade pequena, era um evento pequeno, tinha lá 2, 3, 4 jornalistas, e ele me vê. E a hora que ele me vê assim, ele faz uma cara assim de revolta, de indignação, vira a cara e vai embora, porque ele ia participar do jogo, isso foi no começo. Eu falei, pô, e agora? O que eu vou fazer? E o Açor tava no dia. Falei, ó, faz o seguinte, falar pro Tite que eu vim aqui só para falar com ele, eu vim pedir desculpa pela falha de ter colocado o valor do salário errado. Dá uma forma para ele conversar comigo, nem que seja 2 minutos depois do jogo. Aí passou todo o evento, o Tite jogou e tal, não sei o que, termina o jogo, o assessor de imprensa vem, me entrega a chave do carro, e com o parking atrás, e fala que tá aqui a chave do carro do Tite, aperta o alarme, acha o carro, fica lá dentro esperando, porque ele vai participar aqui de uma entrevista rápida com os locais, e depois ele quer falar contigo dentro do carro, só vocês dois. Mas vai lá que ele vai te esperar lá. Peguei a chave do carro, não sabia qual era, comecei a apertar, achei o carro do Tite, peguei, sentei, esperei lá, 20, 30, 40 minutos, o Tite chega com o assessor vai para o banco de trás, o Tite senta no motorista, eu tô sentado aqui assim, ele olha assim, então, veio fazer o que aqui? O que você tem para falar para mim? Falei, eu tenho que dizer desculpa, falhei, independentemente de quem é a informação, falhei, deveria ter falado contigo, a gente sempre teve uma boa relação, queria muito pedir desculpa para a gente tentar apagar isso e seguir a vida. E ele olha para mim e fala assim, era o mínimo que eu esperava de você. Não achei que você fosse fazer tudo isso, mas você tem vindo aqui com a cara e com a coragem. E eu sei que a informação não foi sua, foi do seu colega, mas enfim, você tinha a obrigação de me procurar. A gente passa por cima disso, mostra muito do seu caráter, do carinho que eu tenho para você. E tá resolvido, tá tudo bem. Aí beleza, maravilha, mas Tite, agora eu preciso voltar para São Paulo com uma entrevista sua. Aí o assessor, como assim entrevista? Não, mas eu prometi uma entrevista, me dá uma ajuda, me dá nem que seja 3, 4 palavras, 3, 4 respostas. Aí eu tive que convencer ele no carro durante 5, 10 minutos, o Tite a aceitar, porque ele não tinha assinado o contrato ainda, a dar uma entrevista em que eu prometi para ele que eu só iria publicar no dia seguinte, que era o mesmo dia do anúncio. E aí foi a confiança, porque eu poderia ter publicado aquilo logo ali, e tendo um furaço de reportagem, um Tite falando como treinador antes mesmo de ser anunciado, e ele aceitou aquilo, me deu a entrevista, eu guardei, publiquei no dia seguinte. Moral da história, entre outras, a questão de assumir os erros, e a partir dali eu nunca mais falei sobre salário de jogador ou treinador, porque para já é muito íntimo, e a chance de você errar mais 50 mil ou menos 50 mil te faz perder uma credibilidade com o público e com a pessoa enorme. Então hoje eu falo muito de valor de transferência, até porque é público, os clubes divulgam, tempo de contrato, valor de salário, eu só uso, para não dizer que eu não uso mais, se é algo absurdo e que tem impacto absurdo numa negociação. Por exemplo, quanto o Ronaldo vai ganhar no futebol saudita. Isso é factual, isso é notícia. Agora, se o Tite vai ganhar 600 mil ou vai ganhar 800, eu acho que eu não tenho esse direito, Bruno, falo por mim, de mexer nisso. Muito bem, muito boa história. Isso é muito boa história e mostra mas bem... Mas foi longuinha. Mas é boa história. Mas depois lá para os recortes nós ajustamos. Dá para dar uma... Já estamos presos em recortes e o Bruno sabe que tem visto. Exatamente. Mas pronto, estávamos há bocado a falar até um bocado da acessibilidade, portanto, aos espaços de trabalho das equipas, dos eventos e por isso mesmo fazendo a ponta aqui para a Taça da Liga, onde desde já agradecemos também à Liga por nos ter recebido tão bem. E portanto falar um bocadinho da Taça da Liga, o que é que achaste? Portanto, uma Final Four onde os dois teoricamente menos favoritos vão à final. Como é que viste esta Final Four, estas meias finais? Olhando para as meias finais, e não vou entrar no mérito qual foi o comentador, mas teve um comentador que usou uma expressão para mim que eu sempre discuto, eu vou sempre discutir, que era, por justiça, os finalistas deveriam ser Benfica e Sporting. Por justiça. Mas onde é que está a justiça no futebol? Sim, não é um desporto justo. Não, o Sporting tem que ser. Sim, uma coisa é, o Sporting foi muito superior contra o Braga. O Benfica foi superior, apesar de muitos erros, contra o Estoril. Mas o Estoril teve os méritos dele. A estratégia do Estoril foi inteligente contra o Benfica. A estratégia do Braga funcionou contra o Sporting. Então, para mim, justiça não entra muito ali. Superioridade no futebol nem sempre quer dizer justiça. Vez ou outra caminha de mãos dadas, mas não é bem assim. Mas é uma final interessante, um outsider contra um Braga cada vez mais organizado dentro e fora de campo,
O jogo não foi espetacular, até porque era uma equipe que se defendia mais, a outra que não agredia tanto, mas foi um jogo interessante, apesar de não espetacular, interessante, com o Estoril que está muito bem organizado com o Vasco Seabra. Aliás, gosto muito também do Vasco Seabra como pessoa, como treinador. O Arthur Jorge fazendo um belíssimo trabalho no Braga, mas há uma Taça da Liga, há uma Taça de Portugal, mas se o Braga quer se consolidar, porque eu já concordo que o Braga... Não concordo, eu tenho a visão de que o Braga já é um grande em Portugal. É muito fácil falar para quem é de fora, um brasileiro vir aqui e falar que o Braga é grande, talvez incomode o português que acompanha o futebol português há mais tempo do que eu e que conhece mais do que eu, evidentemente, mas falta uma Liga Nacional. Acho que o Braga, para se consolidar como grande, como eu acho que tem que ganhar um título nacional. Não é de taça de liga que ele vai conseguir essa pujança. Então, mas foi uma competição interessante e que vai ter pressão. Aliás, mais cedo eu discutindo com colegas da CNN se Benfica e Sporting terem caído nas meias contra Braga e Estoril teria um impacto na sequência da temporada. Não acho que vá fazer tanta diferença, mas há uma pressão a mais. E o Ruben Amorim vai falar sobre isso hoje, que abalou muito o grupo no caso do Sporting. Mas eu queria fazer uma ligação, porque o Bruno trabalha com o canal GOAT no Brasil, que tem os direitos, entre outras ligas, tem a Bundesliga, mas tem a Liga Saudita também. E tem-se falado muito de a final da Taça da Liga, a Final Four, que tem sido em Leiria, passar a ser realizada eventualmente também na Arábia Saudita para promover também o país, o futebol do país, etc. E eu pergunto-me sinceramente se acha essa ideia viável e positiva e se na Arábia Saudita alguém estaria interessado em ver uma final da Taça da Liga, Estoril Sporting Braga, com todo o respeito que temos por esses clubes, mas de facto, se o propósito é dar mais visibilidade, acha que essa é uma das formas para que isso aconteça? Eu gosto da ideia da Final Four. Eu acho que poderia rodar mais em cidades, ora Leiria, ora Aveiro, ora não as principais cidades, mas nas cidades subjacentes, Algarve, a rotatividade das cidades, levar para o público que não acompanha o futebol mais frequentemente em loco, acho interessante. Eu acho que Portugal ainda não tem esse poder midiático, e que fosse Benfica e Sporting, afinal, não teria o mesmo impacto do que tem uma Copa da Itália, uma Copa da Inglaterra eventualmente, uma outra competição. Uma Copa da Itália teve jogos com 10 mil... Não, mesmo assim, ou seja... 10 mil espectadores. Eu acho ambicioso, eu acho que o pensar grande para mim é inteligente, mas como é que você vai vender, e bem, ou mal que seja, a final da Taça da Liga para a Arábia Saudita, quando a Liga Portuguesa foi preterida no Brasil, por vários países, inclusive o Brasil. França, tivemos redução de jogos. Ou seja, se a principal liga, onde estão os 3, 4 grandes, que brigam lá em cima, o Benfica que investe pesado, que tem a melhor formação do futebol europeu, que vende a rodo vários jogadores, o Sport é a mesma coisa, o Porto, se nem a própria liga, que é o principal produto, se vende bem lá fora, quanto mais então uma Taça da Liga, nada contra o Estoril e contra o Braga, não é isso. Uma final entre Benfica e Sporting, teria um público maior, mas o interesse do público mundial, seja a final na Arábia Saudita ou um país, enfim, fora de Portugal, para mim não faz sentido, mas gosto da ideia ambiciosa da promoção, de querer fazer algo diferente para entregar ao público, mas que seja primeiro dentro de Portugal, consolidar em Portugal, para depois dar esse passo maior. Eu vi uma das diretoras da Liga a referir que, creio que não me estou a enganar no número de países, mas que tinha sido vendido a Final Four para 167 países, seja televisionado. Eu gostava de saber agora os números que nesses 167 países que impacto é que teve. Acredito muito baixo, e ainda para mais com uma final atípica, como dissemos, com equipas que necessariamente têm menos visibilidade que os dois grandes de Lisboa. Hoje teve essa discussão, hoje domingo, que enfim, está sendo gravado hoje o episódio, mais cedo eu vi uma discussão, não sei quem abriu a discussão, depois eu vi as pessoas discutindo isso. Portugal é um dos países que o futebol na TV aberta não é transmitido. Ou seja, você afasta o público de várias formas, o preço do bilhete é caro, a estrutura nem sempre é melhor, ou seja, são os canais pagos que transmitem os jogos do seu clube. No caso da Taça da Liga foi sim, canal aberto. a Taça da Liga, mas a principal competição. A principal competição é fechada há mais de 15 ou 20 anos por aí. E com a agravante e o preço do canal fechado ser um preço que muitos portugueses não podem, aliás, dar ao luxo de pagar. Um colega meu, Marcos Alves, que é correspondente da BBC aqui em Portugal, que ele fez um levantamento que Portugal é o país, não sei se na Europa com certeza, no mundo eu posso estar exagerando, mas é o país na Europa onde se paga mais caro se você quer assistir todos os jogos à disposição. É uma brutalidade. Você fica a Eleven, a Sport TV, a BTV, ou seja, no geral você paga quase 100 euros por mês
para assistir tudo que você quer assistir. Isso é inviável Ainda na semana por um passada, ordenado mínimo que é ridículo. para assistir à Copa de Espanha, deu na Opto, que é uma, pois. que é uma Que é uma plataforma transmissão da interna SIC. de stream da SIC. E isso é uma pergunta porque numa entrevista anterior o Bruno falou que o canal Gold estava a pensar, foi oferecido o produto da Liga Portuguesa para o canal Gold comprar e o Bruno aconselhou a não comprar. Não comprar. E Mas como só é que isso, que- mas mas na eu- altura mas- não disse, já ainda não sabia se tinham comprado ou não e não compraram então. Não compraram. Se não me engano, a ESPN comprou, mas porque o preço era irrisório, era quase dado, muito sinceramente. Mas, não que o meu voto tivesse peso no GOAT quando ofereceram, mas como eu moro em Portugal, trabalho na imprensa, na comunicação social aqui, a minha chefia, que já não estava muito convencida, veio perguntar o que eu achava. Eu falei, olha, não faz sentido. Hoje o futebol português não é vendável, não é interessante. Há poucos grandes craques, há pouca organização, entre outros problemas, e digo isso tranquilamente, e não há nenhum preconceito contra Portugal, o país, mas sim contra o futebol português, cujo produto é subvalorizado, é sucateado. Talvez daqui a uns anos, com organização, com mais abertura, eu poderia dizer, ou possa vir a dizer para eventuais interessados no Brasil, comprem, porque é um bom produto. Há grandes jogos, o nível de competitividade é grande, o Brasil tem vários problemas, a estrutura é péssima, o calendário é ridículo. Só que tem muita competitividade. Ok, até pode ser nivelada um pouco por baixo em relação às principais ligas. Hoje, menos competitivo, porque tem lá 4 ou 5 que se destacam mais por questões de investimento, mas há 5 anos ou 10 anos, o Brasileirão começava com 10 candidatos a título. E ainda com um outro ali podendo... Em Portugal, não. Em Portugal é sempre Benfica, era até pouco tempo atrás, Porto-Benfica. Porto-Benfica, o Sporting, que voltou muito forte por conta do Rubem Amorim, e o Braga, enfim, incomoda ali, incomoda aqui, mas ainda não é alguém que tenha peso suficiente, ainda, e vai ter, acho eu, para ser candidato. Os 3 ou 4 grandes portugueses num campeonato brasileiro, acha que teriam condições de lutar pelo título? Eu queria responder, mas eu não acho que... Não tem sentido. É o mesmo que colocar... O Guardiola seria um bom treinador se não tivesse a mesma folha salarial e a mesma possibilidade de investir num clube menor? Estou a dizer, é futebol lá mesmo, sim, são não, equipas... mas eu tento não responder para depois isso não jogar contra mim no futuro. Mas digo tranquilamente e forçando um pouco a resposta que Benfica e Porto Sport teriam muitas dificuldades no Brasil. Não sei onde ficariam. Se em primeiro, se em quinto, se brigando contra o descenso. Eu só digo tranquilamente, em resposta a muitos que acham que o Benfica ou o Porto, se fossem para Portugal, seriam campeões de cara, não é bem assim. Como também sou contra os brasileiros que, preconceituosos contra Portugal, dizem que o Palmeiras e o Flamengo, se viessem para cá, passariam por cima de Benfica, Porto Sport, não seriam assim. Eu acho que o nível do futebol, dos grandes do Brasil com os grandes de Portugal, acho que são bem equivalentes, inclusive. Sim. Bruno, mas em relação, voltando aqui um bocadinho atrás, em relação ao que disseste, em relação ao facto do campeonato português não ter competitividade, eu também olho para o campeonato francês e o campeonato francês não tem competitividade nenhuma, mas ainda assim é vendido, ou seja, eu acho que o próprio produto, aqui, eu acho que é uma questão do produto, eu acho que em Portugal, por exemplo, a forma como a arbitragem lida com o jogo, e eu não estou a falar, estou no sentido estrito de pouco tempo útil, permite-se muita perda de tempo. Isto é que, sobretudo, não só, eu acho que a competitividade é um facto importante, mas também acho que aquilo que se vê nos jogos em Portugal tornam num produto pouco apetecível. Não tanto pela qualidade ou pela competitividade, que eu também acho que também é, porque senão por essa lógica a França também não venderia. É que a França investe um pouco mais. Tem mais nomes de peso. O PSG teve uma época com Messi, Neymar e Mbappé. Sim, mas por exemplo, se for ver competições europeias, o PSG é levado às costas, ou seja, a França é levada às costas pelo PSG. Eu não acho que Portugal e França seja muito diferente. Você coloca o PSG, teve o Mônaco lá atrás investindo muito, mas fora isso, também coloca como uma competição equivalente. Por isso é que eu acho que é interessante, mas a Liga Francesa, pronto, tem uma capacidade de venda. Sim, mas aí há outros interesses por trás, outro investimento. E digo também, a arbitragem em Portugal também não é lá grande coisa e atrapalha no desenvolvimento. Os jogadores também ajudam a atrapalhar muito a arbitragem, porque em Portugal se critica muito a arbitragem, mas pouco se critica os jogadores que atrapalham. Sim, eu quando falo de arbitragem, falo de, pronto, ou seja, dos casos que existem. Sim. À volta de perda de tempo útil, no início da época tínhamos 25 minutos de descontos ou 22. Mas o futebol francês também é pouquíssimo atraente para se assistir. Ninguém quer assistir um Reims contra Estrasburgo, por exemplo. Ninguém assiste. Mas ainda assim vende-se mais. Agora, eu acho que vende-se mais, mas também não se vende, nossa senhora, que espetáculo de ambiente. Sim, mas eu também acho que há uma grande influência, que é o facto de ter entrado para lá o investimento Qatari. Portanto, o Qatari, sim, lá é Qatari.
Ou seja, no dia em que, porque lá está, os direitos televisivos da Liga Francesa estão muito associados estão completamente associados à Arábia Saudita, portanto há aqui um jogo de interesses. Mas talvez não demore muito para Portugal passar por isso. Se abríssemos essa porta, e o Braga já está a abrir um bocado essa essa janela. portinha escancarada. Essa janela já está a entrar. mas sim, voltando aqui só um bocadinho à Final Four da Taça da Liga, não sei se querias destacar algum jogador, algumas figuras assim. Eu vou tentar fugir dos habituais, Kitani, Rodrigo Gomes, que não jogou a final, Matheus Fernandes, mas eu gostei muito e conhecia pouco o João Marques no Estoril. Sinceramente, conhecia muito pouco, não acompanho tanto o futebol do Estoril, sinceramente, mas nos 2 jogos, especialmente a final, mesmo o Estoril não tendo sido campeão, porque do Braga, pelo conhecimento público e maior dos principais jogadores, do Horta, enfim, do Matheus, que eu acho um belíssimo guarda-redes, inclusive, se o Brasil... É que o Brasil tem muita opção de guarda-redes, tem muito, para dar e vender. Se houvesse menos no Brasil, o Matheus, para mim, teria condições de estar ali entre os 4, 5 de seleção brasileira. Mas pegando o jogador outsider, o João. O João, sim, e que é muito interessante no Estoril, o facto, o projeto do Estoril este ano é muito interessante, é que tem jogadores da formação, o Vital e o João Marques, e depois foi repescar, basicamente, à formação de quase todos os grandes. Foi buscar o Rodrigo Gomes, Matheus Fernandes, fomos buscar o Heriberto também da formação do Benfica, o Pedro Álvares da formação da Benfica. Você também tem um treinador adequado a esse tipo de jogadores, também é muito importante isso. O Vasco é muito vocacionado para desenvolve muito jogadores, também tem um futebol muito positivo. Eu acho que estes projetos são muito voláteis porque lá está, dependendo de empréstimos de jogadores, ou seja, o Rodrigo Gomes para o ano não está no Estoril, o Matheus Fernandes não está no Estoril, ou seja, há aqui um problema de continuidade também, que é um bocado o que acontece nas equipas portuguesas pequenas, não é? Não sei se acho que é óbvio que te percebes disso, que é quando há uma equipa a ser sensação, no ano a seguir é completamente mas aí tem tudo a ver com a falta de competitividade. É isso, os 3 grandes são sempre vão beber desses clubes, ou os clubes de fora, então é difícil. E tinha só outro destaque para fazer em relação à Taça da Liga, para também te pedir a opinião, que eu para mim acho que uma das grandes figuras desta Taça da Liga é João Moutinho, que desde que assumiu a titularidade no Braga tem mostrado uma qualidade que ainda tem, ou seja, a qualidade que ainda tem e que ainda oferece ao campeonato português. A minha pergunta é se na tua opinião o Porto teve aqui um claro erro estratégico ou não fechar João Moutinho. Eu diria que foi um claro erro estratégico do Sérgio Conceição, que mais acerta do que erra no mercado. Gosto como o Sérgio encontra alguns bons jogadores, e vou morrer com a ideia de que o Sérgio consegue extrair dos jogadores características que nem os jogadores acreditam que tem ou que tinham. O Zaidu para mim é um caso gritante. O Zaidu está longe de ser um craque, mas na mão de outro treinador não jogaria nem 10% do que jogou nos últimos anos no Porto, entre outros casos, em que o Sérgio também erra. O Sérgio aproveitou mal lá atrás o Vitinha, depois conseguiu aproveitar bem, mas ali o Sérgio Conceição errou, porque a informação que tem, e aqui não tem problema nenhum em falar sobre isso, o João Moutinho estava contratado pelo Porto, fez fotos com a camisola oficial do Porto, e foi o Sérgio Conceição que brecou a negociação, o que é legítimo. O Sérgio achava que no estilo de jogo dele, ou que haviam outras prioridades, ou que havia outras questões, ok, é legítimo, mas hoje é mais fácil falar, evidentemente, mas lá atrás eu já tinha a ideia de que o Porto não deveria ter desistido da contratação, e o tempo veio da razão. Não para mim, porque eu não tenho essa... Nem ganhas nada com ele ter razão, né? Mas quando aquela situação aconteceu e o Porto não contratou, independentemente de ser por conta do Sérgio ou não, a maioria dos portistas, ou dos comentadores, ou dos jornalistas percebiam que o Porto tinha errado. Sim, ainda por cima, tendo em conta que um dos grandes problemas do Porto até aqui tem sido o meio-campo, a definição do meio-campo, do jogo interior do Porto, mas sim, é-me lógico. Não sei se os meus colegas têm mais alguma pergunta sobre a Taça da Liga. Taça da Liga não, mas agora acho que fizemos meio ponto para o mercado e para a atualidade do mercado de transferência. Eu queria só perguntar ao Eduardo que o Tegué ficou Portimonense, só para saber. Ganhou o Hélio Varela. Marcou. Grande Hélio Varela, só que uma... Grande abraço, Hélio. Amanhã tens que tomar um café. Mas pronto, faz lá. Sim, eu acho que temos aqui bem a ponto para o mercado. O Bruno é reconhecidamente, talvez a faceta que mais o tem tornado mais conhecido e mais visível nos ecrãs dos portugueses. O seu papel também nas notícias de mercado, no mais transferências, nomeadamente. Este mercado de inverno tem sido um pouco estranho, porque tem sido pouco mexido. O Benfica um bocadinho uma exceção. Mas como é que tem achado a dinâmica de mercado neste mercado de inverno, e o que é que acha que os grandes, porque aqui é o principal destaque, fizeram bem neste mercado ou podiam ter feito mais?
E o que é que ficou por fazer? Eu acho que o Benfica contratou bem, mas contratou para corrigir os erros do último mercado, o que também é natural, acontece, nem sempre você vai acertar, e o Benfica errou. É engraçado que lá atrás, quando o Benfica montou esse plantel e fez as contratações no mercado de verão, a minha ideia, e aqui queimei a língua, eu achava que o Benfica tinha sido espetacular. Fora o Arthur Cabral, que chegou já meio que em cima da hora, e não era um pedido do Roger Schmidt, eu achei que o Benfica tinha ido muito bem. E os dias foram passando, os jogos foram passando e começamos a perceber várias lacunas. E eu pensei, pera lá, minha opinião não era tão bem embasada assim. O Benfica, por acaso, não mexeu tão bem. Não Acho que era generalizado. Todo mundo, não é que se enganou pela realidade, mas a gente se deixou enganar, e no bom sentido, não era contra o Benfica, não. Mas nós nos enganamos facilmente por aquilo que tinha sido o mercado do Benfica. E esse mercado é muito mais um mercado de correção do que qualquer outra coisa. E também de prospecção, e corrige bem. E prospecção do futuro também. Portanto... Mas mesmo o pensando no futuro é uma correção. Sim, claro. Fora o Prestiani, que veio já contratado de antes, o Carreiras é uma correção e pode vir a ser contratado em definitivo. O Marcos Leonardo é futuro, mas totalmente é correção. Mas é correção. Esse e esse é uma correção mesmo, gritante. Sim. O Porto, por questões financeiras, está aí. Veremos como é que vai ser até o último dia do mercado. Busca um central, para não dizer dois. Acho que o Porto, tenho a ideia, defendo a ideia de que o Porto deveria contratar dois centrais, só que seguramente o Porto não vai contratar o que quer, vai contratar aquilo que deu em relação à central. Acho que é questão financeira. Portanto, por exemplo, o Soyuncu foi claramente não conseguir chegar a... Ainda que o Pinto Costa diga que deu a Sérgio Conceição todos os reforços que ele queria. Não é bem assim. Empurrou muito reforço que o Sérgio Conceição não queria. Confidenciou-lhe alguma coisa nesse sentido? Entre confidenciar e não confidenciar, digo claramente que muitos dos jogadores que estão no plantel do Porto hoje, ou que estiveram recentemente nos últimos anos, não foram pedidos por Sérgio Conceição, mas há muitas vezes o aval do Sérgio Conceição. Outro do Sérgio Conceição não queria, é o caso do João Moutinho. Então fica claro, quando o Sérgio Conceição bate o pé e não quer, o jogador não vem. O João Moutinho é o caso, ilegítimo. Há outros em que o Sérgio se vê obrigado a aceitar por N questões dos bastidores, em que o Sérgio aceita, mas também não coloca para jogar. O Carraça veio e não jogou até hoje. O Samuel Portugal, que é um bom guarda-redes, é bom, mas longe de ser espetacular, mas é bom. O Sérgio Conceição, custa acreditar, e tem essa informação, mas enfim, tenha pedido um guarda-redes de 2,5 milhões para ser terceiro guarda-redes e nunca jogar. Na altura o Lume também. Então. Mas o Benfica também já contratou assim a Ione Gonzalez, Cádiz e companhia. Em Portugal acontece, Portugal, no Brasil, que seja, há sempre jogadores que vêm para você tirar do mercado, para você não beneficiar ali, para beneficiar aqui. Acontece com todos os clubes. É que no Porto passa a acontecer mais e ser mais discutido porque não há dinheiro. Sim. O Benfica ainda tem dinheiro, o Sporting tem dinheiro. O que está a canalizar para jogadores que não vão ser opção. Exato. Faz falta você gastou 2,5 euros no guarda-redes, que é terceiro e que nunca jogou, e poderia ter contratado, se calhar, um lateral direito melhor, um meio-campista, sabe? Não sei. Por que acha que isso acontece? Boa pergunta. Por que isso acontece? Para já porque o Pinto da Costa ficou preso no passado, e digo isso tranquilamente. Vai continuar sendo e vai ser sempre uma figura histórica no Porto. E defende essa ideia, e já disse na televisão, e vou dizer aqui também, o Porto é uma democracia, mas que na verdade é uma falsa democracia. O Pinto da Costa foi eleito pelo voto, é democrático. Se o adepto do Porto, o associado, não quisesse votar no Pinto da Costa, ele tinha esse direito, mas um presidente que fica 40 anos no poder, eu não consigo enxergar como uma democracia. É uma falsa democracia, para não dizer uma quase ditadura. E serve também para o período do Vieira no Benfica, que foi longo, 20 anos ou quase 20 anos. Diria isso se fosse o Varandas no Sport com 20 anos. Por isso defendo que em Portugal e no Brasil, limitação. No Brasil tem essa obrigação, é uma coisa que vem desde a parte política do país e vai para o desporto, que as principais instituições, elas não podem ter mais do que 2 mandatos. Eu acho que para mim limitação de poder é fundamental. Então quando você tem um presidente que entre erros e acertos, e acertou muito, bicampeão da Liga dos Campeões, vários jogadores revelados para fora, grandes vendas, mas um presidente há 40 anos no poder, ele vai ter certos vícios que ninguém mais consegue resolver. E esses vícios vão perdurando, é difícil você falar não para alguém que está há 40 anos no poder. Então o Porto é refém de uma desorganização que lá atrás era uma organização, hoje é uma desorganização total. Agora está exposto muito mais às debilidades e fragilidades da gestão, sobretudo nos últimos anos. Sim. Já agora, acredita que o Vilas Boas irá suceder a Pinto Costa? Eu cada vez mais tenho a ideia de que será vencedor diante do Pinto da Costa. Acompanho bastante, conversando com alguns associados,
Porque é uma coisa importante, e digo isso quando eu sou perseguido ou não nas redes sociais, ou em relação àquilo que é o futebol geral. A gente não pode medir somente com rede social. A gente muitas vezes tem esse erro, e eu tenho esse erro, de achar que as redes sociais ditam aquilo que acham sobre mim, ou que acham sobre o Porto, ou que acham sobre o trabalho de vocês, não são tão representativos assim. No dia a dia, você sai na rua, você percebe que não é assim. Se você sair no Porto, nas ruas do Porto, vai perceber que, calma lá, não é bem assim também. Então vejo hoje que o André Vilas-Boas, para além de um portista de coração, de corpo e alma, inteligente, é do futebol, é bem verdade que nunca teve um cargo político, sempre veio da bola e do dentro de campo, mas é alguém que se cerca de pessoas inteligentes, ele é inteligente e a favor dele está a desorganização do Porto. Se o André Vilas-Boas for eleito, e até acho que tem essa condição, vai ser renhido, acho que vai ser ali pau a pau, mas acho que o André Vilas-Boas tem boas chances de ganhar. Ele vai ganhar metade por mérito dele e metade por muito demérito do Pinto da Costa. O Pinto da Costa, se tivesse acertado um pouquinho mais, um pouquinho ali, ainda ficaria mais 5, 10, 15 anos enquanto estivesse vivo. Muito bem. Acho que quem está, só para uma opinião pessoal, acho que quem está Tenho todo o gosto em ouvi-lo. pela facção do André será mais não contra Pinto da Costa, mas apesar de Pinto da Costa. Mas é isso Ou que as pessoas seja, têm que eu entender. creio que é Eu acho mais que pelo vou até roubar, eu vou segunda- roubar essa frase e vou usá-la Sim, para pode usar à vontade, pode Vou usar. usar, porque isso não é contra o Porto, é contra o Pinto da Costa, o que ele tem feito hoje. As pessoas acham que o André Vilas-Boas, por ter se colocado candidato, ele está contra o Porto. Não, ele não está, pelo contrário, ele está muito a favor do Porto. Está tão a favor que vai deixar o futebol, a parte tática, a parte técnica, para a parte política, porque vê o clube do coração nessa tua organização. Não é contra o Porto, é contra o Pinto da Costa. Não, eu acho que não é contra Pinto da Costa, eu acho que é apesar de Pinto da Costa, ou seja, eu entendo que não é exatamente pelo Pinto da Costa, é pelos tais vícios, pelo que circunda, Não, por aquilo pelos que outros- o Pinto da Costa, sim, tudo o sim, que está claro. à volta, não é Sem- contra sem aquilo. prejudicar Pinto da a Costa será identidade. sempre o maior, é o André que o diz, Sim, o vai, Pinto da Costa sim. será sempre o presidente dos Mas presidentes. está personificado no Pinto da Costa. Sim. Não, Sim, é o líder. não, e o erro é esse, é achar-se que... Portanto, há que separar duas coisas, que é aquilo que o Pinto da Costa fez pelo Futebol Clube do Porto, a história do Isso Pinto não da se Costa e do Futebol apaga. do Porto, não se apaga. Agora vamos olhar para os últimos anos. Posso aproveitar isso? Essa é uma questão que eu fui lá atrás perseguido quando eu critiquei o Cristiano Ronaldo. Porque em Portugal, eu falo muito em Portugal e até peço desculpa se parecer preconceituoso, mas não é. Em Portugal, não se pode falar mal do Cristiano Ronaldo, quase sempre. Uma Mas há coisa é muito o que português a falar o mal. mais fácil é que é o que o Ronaldo fez. E não vai estar apagado. Só que se o Ronaldo errar como errou na forma como tratou o United, tudo bem que o United tratou mal o Ronaldo também em outras questões, mas a gente tem que ter o direito de separar as águas. O Ronaldo vai ser sempre histórico, vai ser a maior figura do futebol português, dos maiores de todos os tempos do mundo, mas ele pode e deve ser criticado. Só que muitas vezes aos conservadores, aquelas pessoas que não deixam criticar o Pinto da Costa, não pode criticar o Cristiano Ronaldo, não se pode criticar o Vieira, não se pode criticar... Não, a gente pode criticar. Eu não ignoro o que fez o Ronaldo e tampouco ignoro o que fez o Pinto da Costa. É esse problema de lidar com o estatuto das pessoas, ou seja, ele tem determinado estatuto, parece que é intocável. É intocável, Portanto, e quando não, quando está mal, tem que se dizer que está mal. Portanto, é um bocado como no E ainda início- mais é o brasileiro criticando o Cristiano Ronaldo. Ou seja, se vocês que querem criticar o Ronaldo já têm dificuldade e vão ser perseguidos porque há essa blindagem, quanto mais o brasileiro, mas o Neymar faz pior. Mas eu falei do Neymar. Caguei pro Neymar, não é uma comparação com o Neymar, eu tô falando do Cristiano Ronaldo. Muito bem. Não sei se para fechar o mercado, se o Bruno tem alguma informação do que, algum negócio que não aconteceu. Por exemplo, o Sporting só foi buscar o Coba, com o Indred, e o Porto não foi buscar ninguém ainda. Houve alguma coisa que caiu por terra, assim, um negócio Não há que uma nós não operação tipo Enzo no final, como no ano passado. Sinceramente, Estamos calminho. tá muito calminho. Tem um Musa para se resolver, se já não se Sim, resolveu. hoje para Dallas. Dallas. O Boa Vista ainda vai largar uns 2, 3 no mercado. O Thiago Moraes tem quase tudo certo com o Lille. O Bozenic, até posso dizer isso tranquilamente agora, se recusou a jogar hoje contra o Portimonense e houve uma reunião para que ele fosse convencido a jogar. Não disseste isso. Certo, Isso não Ele- disseste. a proposta do Sevilha chegou ontem, ele com a proposta em mãos aceitou a proposta, o Boa Vista ainda não, então ele ameaçou não jogar, a deixar a concentração antes do jogo contra o Portimonense. Isso vai ser notícia, vou publicar isso amanhã, mas tá para dizer na boa, amanhã segunda-feira. Já sai quarta, portanto. Então, mas é isso, o Bozenic deve sair, apesar disso, o Thiago Moraes, agora dos grandes, o Sporting é isso, é o Koba.
O Benfica, eu acho que vai ficar por aí mesmo. Até por causa das inscrições na Europa, também não Não vale a vejo pena trazer mais. ninguém. E o Porto é o central. Veremos. Dou um pirulito para quem acertar o central que o Porto vai contratar, porque tá difícil acertar o nome do central. Filipe Foram uns Relvas, 15. querias que fosse para o Porto, Filipe Relvas? Pode ficar. Também é caro. Mas pronto. É assim, eu queria só pedir ali a um dos nossos queridos Duarte ou João, assim para fazer aqui uma transiçãozinha e também só para pedir uma opinião, é aqui um tema à parte, que é uma capa hoje do Record, e não é por causa, não é para falar do Record em si, mas sobre o tipo de capas que são muito comuns em Portugal, mas esta hoje deixou-me espantado, que é o Braga ganha a Taça da Liga, e a notícia que faz capa é tudo por Rafa, Águias vão até a última pela renovação, ou seja, isto é uma notícia que está a ser falada, estamos a falar da renovação do Rafa, isto não é uma novidade, não é um exclusivo. E mesmo que fosse uma novidade, Sim. eu acho que você desprestigia aquilo isso. que é a conquista de um grande ou um eventual grande clube. Mesmo que não fosse o Braga, fosse o Estoril, Sim. fosse o Moreirense, Fosse quem como fosse. foi. Eu acho que é mal, não é só o Record, e Sim, eu tomo não- muito cuidado para não falar Sim, especificamente não do vamos Record, falar da bola, do eu jogo. mostrei a capa, mas acho que é geral. Acontece com frequência. Eu vou usar um outro que não era a sua ideia nessa capa, mas vou usar também como ideia para já isso, que em Portugal, infelizmente, repito, não quero falar em Portugal, mas enfim, se desprestigia muito outros assuntos para falar do mais do mesmo e dos grandes de sempre, as mesmas notícias. É difícil falar isso, mas o meu canal também prioriza determinados assuntos, é sempre assim, mas no jornal é mais significativo porque chama atenção, tem impacto. E outra coisa para mim que me causa confusão é o número de informações numa capa de jornal. Porque eu tenho para mim que se você passa numa banca de jornal e vê o jogo, a bola e o Record, você não precisa comprar o jornal para saber o que tem dentro, porque eles entregam tudo na capa. Todos os detalhes do Rafa estão praticamente ali, você não precisa nem comprar um jornal para ler. Você sabe que o do Sporting está ali, claro que vai ter uma outra coisinha dentro que talvez fuja a capa, mas no geral, os jornais portugueses, os 3 de esportivos no caso, você não precisa comprar o jornal para ter conhecimento do conteúdo dentro. Então, para que vai fazer? Acho que tem que ser uma capa tão limpa. Imagina uma capa limpa com Braga campeão, uma pequena chamada do Benfica, uma pequena chamada do Sporting. Ali não. Quando o treinador dá uma conferência, são 15 declarações dentro da capa, você estraga o propósito de comprar o jornal? Que é o jornal impresso. Ou seja, o jornal impresso ele tem que sobreviver de venda. E se você entregar tudo na capa, já se vende pouco jornal impresso no mundo, não só em Portugal, mas no mundo. E se você entrega tudo na capa, você faz com que aquela pessoa que está passando na rua ou quer comprar o jornal compre menos ainda. Vive de assinantes. Então, a estratégia é muito ruim. Deixa-me, sobretudo, chocado, porque assim, eu já ouvi argumentos, eu não sei se isto é verdade ou não, que às vezes é porque é uma questão de esta notícia vende mais, chama mais, porque não sei o quê. Porque em relação ao Rafa, você sim, diz? Não, por exemplo, quando se tenta justificar o porquê de só ocultar um evento e quando às vezes até fala de conquistas de portugueses nos Jogos Olímpicos. E para destoar das outras duas. O jornal não vai vender mais ou muito mais por conta de uma capa do Rafa. A não ser que, mesmo que fosse um furo, Rafa vai renovar, ainda assim, para mim, era o Braga campeão da Taça da Liga. Venderia, imagina o seguinte, será que quantos benfiquistas, pegando pelo Rafa, compraram essa capa por conta do Benfica? Quantos adeptos do Braga não teriam comprado o Record se a capa fosse linda, destacada do Braga, para guardar de recordação? Eu tenho certeza. E aí não precisa ser estrategista ou estratega que seja, não precisa nem ser jornalista para ter uma visão. Vamos priorizar o que tem que ser priorizado. E era o Braga. Sim, já chegou ao cúmulo há uns anos, quando o Porto ganhou uma das competições europeias, não ser capa em Portugal, ou seja, aparecer em cima. Mas eu gostava de destacar só esta entrevista também já agora, já estamos a falar desta capa, do Record Talks, foi com o Dani, com o Carlos Manuel Clementino, que quem não viu aconselho, foi uma boa conversa. Um abraço para o Dani e sobretudo para o Dani, mas também pelos todos. E pronto, eu agora passando aqui, e já tinha dito isto, e até porque eu acho que é um tema muito interessante, às vezes não abordado da melhor forma, de forma se calhar às vezes ultrapassam-se alguns limites, mas que é a grande ponte entre o futebol brasileiro e o futebol português, que agora nestes últimos anos sofreu aqui uma inversão, ou seja, não em termos de jogadores, porque continua o fluxo a ser unidirecional do Brasil-Portugal, mas agora, e sobretudo olhando para a história, portanto, é histórico os treinadores brasileiros fazerem grandes e marcarem grandes eras do futebol português. Falo de Paulo Autório, Otto Glória, Marinho Pérez, Carlos Alberto Silva, portanto, entre outros, portanto, até há cerca de 20 anos atrás, Scolari na seleção portuguesa. Agora foram os treinadores portugueses nos últimos anos, encabeçados por Jorge Jesus e Abel Ferreira, a ir para o Brasil. Portanto, como é que tu vês esta situação? O porquê do treinador português
estar a ter tanto sucesso no Brasil? Eu acho que porque, primeiro, não é pelo treinador português, e se eu passei aqui boa parte do episódio olhando o lado negativo, agora eu pego o lado positivo. Eu acho que o português tem um poder de adaptação espetacular, e fora do futebol, para além do futebol no caso. O português se adapta muito fácil a outras culturas, a outras línguas. O português treinador partilha mais, essa opinião eu tenho já antes do Jorge Jesus ter ido para lá, conversando com alguns treinadores. Claro que há rivalidade, há o fato de um ser adversário do outro, mas o português é mais estudioso, tem a parte literária maior, que vem desde os tempos do Jesualdo, do Carlos Queiroz, etc., bem lá atrás. O Mourinho depois, numa questão não tão literária, mas prática, é o boom de toda a situação. Então o português é mais estudioso e o português partilha mais conhecimento entre eles, e por isso o sucesso é grande, para além da questão do cidadão português se adaptar muito fácil. Então o Brasil foi interessante beber do futebol português, com Jesus, com Abel, enfim, o Vitor Pereira foi para lá, não funcionou, mas tantos outros, Jesualdo tentou, também não teve sucesso. Aliás, o Santos fez uma sacanagem absurda com o Jesualdo, que não funcionou, é bem verdade, mas trataram o Jesualdo de uma forma ridícula e, enfim, triste, na época em que ele perdeu a irmã no incêndio, na época da pandemia, e o Santos ainda assim o protegeu não, né? O obrigou a ficar e depois foi demitido sem avisá-lo, enfim, foi uma maçaroca em relação... Mas diz muito do que é a organização do futebol brasileiro e dos dirigentes, não à toa depois o Santos, anos depois, veio a ser despromovido para a segunda divisão. Então depois do boom interessante, inteligente, mas também começa a perceber muitas vezes que já se contrata português por se contratar no Brasil. Não leva em consideração o estilo de jogo, a história, o perfil. Já se contrata porque é português, funcionou aqui o Abel, funcionou o Jesus, deu certo o Antônio Oliveira no Cuiabá, etc. Traz para cá. Alguns que dão certo. O Pedro Caixinha também, não esqueci o Pedro Caixinha. O Pedro Caixinha está indo muito bem. Renato Paiva. O Evangelista fez um bom trabalho, apesar das circunstâncias, também fez um bom trabalho. Não foi nada também significativo, mas fez um bom trabalho dentro do Goiás. Mas o Caixinha, então, atingiu os objetivos, renovou o contrato. O que o Caixinha está a fazer, sim. O Pepa tinha tudo para dar certo no Cruzeiro, mas a forma como o Cruzeiro exige ou do futebol brasileiro no geral, mas o Cruzeiro tentando uma reformulação, jogou contra o Pepa, que eu achava que tinha tudo para dar certo no Cruzeiro. Começou por fazer um bom trabalho, mas depois, enfim, no Brasil, 4, 5 jogos se demitem treinadores, mas eu acho que foi espetacular para o futebol brasileiro a passagem dos portugueses lá. Eu tenho certeza, ou quase certeza, que o Brasil não vai aproveitar disso. Daqui a pouco o Abel vai embora também, vai embora o Caixinha, e tudo que eles fizeram será muito pouco aproveitado, para não dizer quase nada aproveitado. Achas que não vai ser dada continuidade àquilo que foi feito? Basta ver que foi o Flamengo com o Jorge Jesus. Trocou de treinador 5, 6, 7 vezes. Houve um Dorival Júnior, campeão da Libertadores, campeão da Taça do Brasil, pós Jorge Jesus, 2, 3 anos depois que seja, e que foi demitido não teve o contrato renovado, foi para o São Paulo, foi campeão da Taça do Brasil e hoje é selecionador nacional. Então o Flamengo, para mim, é um caso gritante de não se aproveitar aquilo que o Jesus deixou de bom. O Flamengo devia depois ter se reformulado, mantiveram os mesmos jogadores, depois daquela atrapalhada toda que foi o Flamengo nos últimos anos, apesar de ter sido campeão algumas vezes. Veremos como vai ser o Palmeiras. Agora com o Abel com muito mais tempo de casa, o Palmeiras sim é um exemplo claro que há muitas condições de se aproveitar o que o Abel fez, porque o Abel aposta muito na formação. O Abel tem um único problema para mim, eu acho que o Abel contrata mal. Acho o Abel espetacular treinador, ótima pessoa, também tem um ótimo relacionamento com ele e não tenho problema nenhum de criticá-lo a essa parte, porque é a minha opinião e eu sei que também ele entende ou vão entender que seja, mas o Abel contrata mal os jogadores, avalia mal o mercado para contratar. Acho que conhece mal ainda o mercado brasileiro. Alguns exemplos. O Atuesta, muitas vezes também são as pessoas em torno do Abel, mas é o nome do Abel que está em jogo. O Atuesta, o Merentiel, que depois vai volta para a Argentina, Boca Juniors, o Flaco Lopes, que custou mais de 10 milhões de euros, não pega. E todos esses nomes foram pedidos ou bem subscritos pelo Abel. Outros nem tanto, mas esses que eu falei, geralmente são os estrangeiros que o Abel pede que não funcionam tão bem. Há alguns acertos, que ele vai buscar o Breno Lopes, por exemplo, que foi um achado e que até funcionou, mas no geral o Abel contrata mal. Mas fora isso, liderança, poder de balneário, parte tática, parte psicológica, o Abel é espetacular, é tranquilamente o maior treinador da história do Palmeiras e está entre os 3 maiores do futebol brasileiro de todos os tempos, eu digo isso tranquilamente. Sim, e eu vou dar aqui
uma opinião que é muito pessoal, mas eu também queria que comentasses, ou seja, aquilo que eu vou dizer, e que vai um bocado de encontro àquilo que eu disse no início, que Estou à é... espera de validação do Bruno. Estou à espera de comentar, porque eu acho interessante perceber E essa... vocês acham que eu vou validar? Não, Não sei o que é que vem daqui. Não, mas é efetivamente esta reflexão de que, como eu disse inicialmente, até há 20 anos atrás, muitos treinadores brasileiros, não só em Portugal, mas na Europa, ou seja, na década de 2000 temos o Vanderlei Luxemburgo, o Scolari, mas agora esfriou-se um bocado essa barreira. E a grande força motriz de trazer os treinadores brasileiros para o futebol europeu, vou dar o exemplo do Otto Glória, que em Portugal ele chega e é quase considerado o pai do profissionalismo do futebol em Portugal, cria mudanças táticas, cria, por exemplo, os estágios, que as equipas profissionais não faziam estágios, os grandes clubes não faziam estágios. Selecionador? Ou seja, sim, pois a própria influência que tem mais tarde na seleção, em 66, os títulos que conquistou, que falam por si, e depois os que sucederam também, os treinadores brasileiros que sucederam, que trouxeram sempre grandes ideias, trouxeram coisas novas. E a minha opinião é que, efetivamente, acho que o treinador brasileiro terá ficado um bocadinho ultrapassado, até porque o futebol europeu ficou um bocado numa bolha em termos de evolução de técnico ou tático, de estudo, que tu referiste. E aí é claramente o futebol brasileiro. Os argentinos continuam fora do país tendo sucesso. Sim. O Simeone depois vai para fora o Galhardo, mas que seja, o Brasil por si só parou no tempo e não se aproveitou e não se vai aproveitar muito claramente dos portugueses que lá passaram, Jesus, Abel, enfim, ou outros estrangeiros sul-americanos, entre outros nomes. Eu acho que o Brasil é isso, porque agora há uma CBF Academy, onde os treinadores partilham mais, ou seja, a nova geração, que vai demorar para estourar ainda. A gente tem o Carpini agora no São Paulo, que é bom treinador, e já vem dessa nova formação, dessa nova geração de treinadores. Mas o Corinthians, no ano passado, foi a aproveitar, entre aspas, um Vanderlei Luxemburgo, cujo último sucesso tinha acontecido há 10, 15, 20 anos. Ou seja, também é muito culpa dos clubes, das organizações, que contratam por contratar muitas vezes, para dar resposta aos adeptos. O Corinthians, na época passada, porque eu sou corintiano e acompanho ainda com mais afinco, teve 5, 6 treinadores numa única temporada, o Danilo, o Fernando Lázaro, o Cuca, que depois saiu por questões da violação que teve, enfim, na Suíça, o Luxemburgo, enfim, depois termina com o Mano Menezes, ou seja, é uma maçaroca o futebol brasileiro. Eu acho que a nova geração já partilha mais e estuda mais. A que passou ficou presa. Hoje a gente não tem um grande treinador. Eu gosto do Dorival, gosto. Acho o Tite bom treinador, mas não vejo nenhum desses treinando na Big Five ou nos principais clubes. Não é que não tem qualidade, até um pouco injusto. É isso, eu acho que é um desajuste, não tem a ver com qualidade. Sim. Então, depreendo, mas vou-te perguntar que com essas palavras tu achas que um selecionador estrangeiro, por exemplo, Ancelotti ou Jorge Jesus, seria a solução para o Brasil voltar efetivamente? Porque qualidade nunca faltou ao Brasil. Eu acho que seria a solução por 2 motivos. Para voltar à Copa. Para ter um choque de gestão e porque não há de fato uma unanimidade. Nunca vai existir, ainda mais no futebol. Mas o Tite, quando vai para a seleção, naquele momento, pouca gente foi contra, porque de fato fez um belíssimo trabalho e merecia estar lá. O Dorival só havia ganhado a Taça do Brasil. Ok, havia ganhado depois no Flamengo anteriormente, mas ainda assim, eu acho que é muita areia para o caminhãozinho do Dorival. Apesar de bom treinador, eu acho o Dorival mais gestor do que treinador, e para a seleção isso é importante. O Fernando Diniz é mais treinador do que gestor, só que o estilo de jogo dele não se adequa à seleção, não se consegue introduzir o futebol do Fernando Diniz treinando 3 vezes ao ano, não tem condições, por isso foi um erro crasso ter levado o Fernando Diniz, que é bom treinador, mas não tinha nada a ver com o Ancelotti, que viria a ser o seu sucessor. E porque não se tem futebol do Diniz na seleção, não há tempo para treinar. Então é isso, um estrangeiro no Brasil hoje viria pelo impacto, pela gestão, e porque no Brasil, infelizmente, hoje, e até acho que daqui a uns anos vai existir, porque a geração que vem aí tem sido, leva a crer que será interessante, mas não tem uma opção forte. E tu achas que essa, não vou dizer a versão, mas essa relutância em aceitar a vinda de um treinador europeu, ou de outra nacionalidade qualquer, mas um treinador experiente ou com experiência lá fora para o Brasil, é algo que parte da opinião pública, ou as próprias estruturas diretivas ainda têm essa dificuldade em aceitar? Vai do brasileiro. O brasileiro tem o rei na barriga e acha que é melhor do que os outros. Então eu critiquei muito Portugal aqui, e critico o Brasil muito, pra caramba. O brasileiro acha que inventou o futebol,
O brasileiro acha que é melhor do que todo mundo, o jornalista brasileiro acha que é melhor do que o jornalista português, o médico brasileiro acha que é melhor do que o médico português, hora ou outra vai acabar sendo. O Brasil tem muitas vantagens. O Bruno é de onde? Não percebi. Sou de São Paulo. Não, é de onde? Porque parece que não é do Brasil. Mas é isso. Parece que não é do Brasil. Mas Tô brincando, o brasileiro se acha muito superior e acha que é fácil resolver tudo. O Brasil no futebol ficou preso no passado e não percebeu. Acho que é a questão Pinto da Costa também, ou seja, é reconhecer que o Brasil teve uma grande importância na história do futebol, foi E que não precisa o melhor país, só que agora, no passado perdemos a toada, temos que mudar o ciclo. E o brasileiro é preconceituoso, e o brasileiro é invejoso. O brasileiro é invejoso com ele próprio, com outro brasileiro. É mais invejoso ainda com quem vem de fora. Por isso que o Jorge Jesus sofreu o que sofreu. Apesar de ter criticado o Jorge Jesus, ele sofreu muita perseguição e xenofobia no Brasil. Como os brasileiros sofrem cá, os portugueses sofreram. O Abel sofre muita perseguição e xenofobia no Brasil. É polêmico, tem lá suas declarações, o seu perfil mais intenso, mas não se justifica a forma como é perseguido. Enfim, chamam o Abel de tanta coisa no Brasil, como chamaram o Jorge Jesus. O brasileiro é preconceituoso na sua essência. E disse tranquilamente nas redes sociais, não estava no seu currículo em relação à minha pessoa, mas eu digo tranquilamente que o Brasil, assim como Portugal, é, no geral, racista e preconceituoso. Isso vai para o futebol também. Sim, e só para concluir agora, e antes de passarmos aos jogos, era isso também em relação também aos seus colegas de profissão lá, que tiveram, e depois isto lá está, o que chegou até aqui foi sempre o mais polémico, ou seja, não quero todo generalizar, porque aquilo que chega é sempre o que é Neto. sim, no Neto, entre outros, eu não quero justificar, porque não foi só o Neto, na altura mesmo do Jorge, eu até estive a ver muitos vídeos seus a falar do Abel, quando foi para lá, e do Jorge, interessante a sua perspectiva, mas mesmo os colegas que lhe faziam perguntas notavam algum desconhecimento do futebol português e europeu, ou seja, acha que este tipo de opiniões que se tem também é um bocado por falta de, às vezes é muita leviandade em, por exemplo, dizer a Liga Europa não vale nada. Por isso, tem tudo a ver com o treinador brasileiro acha que não precisa estudar para continuar tendo resultado. O jogador brasileiro acha que não precisa treinar tanto para ter resultado. O jornalista é a mesma coisa. O jornalista, vai lá, o Brasil contrata Jorge Jesus, o Abel. Ok, eles não têm tanta obrigação de acompanhar o futebol português, mas a partir do momento que se fala o nome, você vai estudar e não pode estar totalmente alheio àquilo que é a realidade. E tem cada comentário estúpido da forma como o Abel joga, mas que nunca jogou assim, que o Jorge era aquilo, mas nunca foi aquilo. Então é muito daquilo assim, vem de Portugal, não presta, então eu já vou dar minha opinião aqui que não vale nada e pronto, acabou. E queimaram a língua com o Jorge Jesus, queimaram a língua com o Abel Ferreira, é isso, no Brasil, e vai para todas as profissões, para todas as áreas, a questão do rei na barriga. Não sei se tem essa expressão em Portugal. Sim. O brasileiro tem um rei na barriga e grande, né, por cima. E só antes de acabarmos, temos uma grande fornada, falando em uma fornada de treinadores, também é uma fornada de jogadores brasileiros jovens promissores. O Marcos Leonardo chegou agora ao Benfica, o Moscardo também saiu agora para o PSG, o Hendrick o Vitor Roque. Exatamente. A seguir a essa fornada que já está a fazer transição para a Europa, que outros jogadores jovens do Brasil é que estão a despontar que nós aqui não conheçamos e que se calhar os grandes podem vir aqui ao nosso episódio e colher algumas ideias para os mercados. Olho no Beraldo, que foi contratado agora pelo PSG, não à toa já está jogando. Também o PSG não tinha muitas opções para colocar por conta das lesões, enfim, entre outros problemas, mas o Beraldo para mim é um jogador brutal. Ao Estevão no Palmeiras, que é muito bom. No Futebol Manager já fui buscar vários. Esse é interessante. O Marcos Leonardo, enfim, já veio para cá e poderia ter vindo antes. Há um nome que para mim já está na Europa, mas pouco ainda visto, apesar de escondido no Chelsea, o David Washington, que também era do Santos. Aliás, o Santos forma muito bem jogadores, mas fora isso eu esperava ver se o Hendrick vai florescer como todo mundo acha. Eu só ainda acho que nenhum deles, talvez o Hendrick, mas ainda assim o Brasil sempre teve um ou vários expoentes. Uma seleção que tinha Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho. Depois vem uma outra seleção que o Neymar, apesar dos problemas, era o Neymar, ganhou praticamente tudo por onde passou. E vejo o Vini Júnior com capacidade de ser o líder, mas não vai ter o mesmo impacto que tinha o Neymar ou que teve lá atrás o Ronaldo, o Ronaldinho, o Rivaldo e companhia. E sem querer prever o futuro, não tem a bola de cristal, não acho que o Vitor Roque tenha esse perfil. O Hendrick talvez seja, entre aspas, a salvação, mas é muito pouco colocar em cima do Hendrick, como é muito pouco colocar em cima do Neymar. Muito bem, eu antes de passar a rubrica, só queria fazer aqui uma notazinha também, uma coisa rápida. É só
manifestar aqui, e já que estamos aqui hoje eu tenho aqui um jornalista, eu vou só aqui, uma das coisas que mais me chateia, e que eu acho que é onde é pior a desinformação, é nas citações de ex-jogadores e craques. Eu trago aqui um exemplo, antes de mais falar de Pelé, grande, enorme, mas aqui um grupo tanto de apoiantes tanto do Al Nassr que fez isto tinha milhões de gostos, que é uma frase do Pelé a dizer que portanto, o Ronaldo marcar golos aos 38 anos na Arábia Saudita é impressionante. Portanto, isto aqui supostamente uma declaração de Pelé sobre o Ronaldo ter sido o marcador do ano. Sim. Portanto, infelizmente Pelé já não está entre nós. Mas eu acho que isto no futebol é das coisas que mais me preocupa, porque isto aparece muitas vezes, somos bombardeados com citações. Mas são verdade ou não são? Essas pessoas disseram isto ou não disseram? Para mim é assim, muito fácil. Entrou na rede social é verdade. É mentira, mas se entrou na rede social, meu amigo, podem falar o que quiser de você. Se colocaram na internet, você pode tentar desconstruir como você bem entender. Aliás, quanto mais você tenta desconstruir, pior fica. Pior você aumenta o impacto, a repercussão. Então, para já, a gente sofre muito disso. Seja figuras emblemáticas como o Pelé, seja jornalista, pessoas que têm podcasts ou trabalhos no YouTube, etc. Pessoas públicas. Uma vez na internet é verdade, infelizmente. Mas eu acho que, sobretudo, as situações são muito difíceis de desconstruir porque nós nunca conseguimos ir bem saber se aquela pessoa disse efetivamente aquilo ou não. É difícil de fazer o fact-check. Tipo, que é fácil perceber porque, pronto, pelas circunstâncias em que é, mas, por exemplo, há frases que circulam há anos na net sobre o Cruyff ou sobre por exemplo, é fácil. Aqui a gente desconstrói fácil. O Ronaldo está com 38 ou 39? 39. Faz 39. O Pelé ele faleceu em dezembro de 2022. Isto é mentira. Isto é mentira. Não, assim, isso é fácil de desconstruir porque o Pelé, mesmo na época que estava vivo, ele ficou sem dar entrevista 3, 4 anos. Ou seja, a última declaração do Pelé deve ter sido, sei lá, em 2019, 2020. Quando o Ronaldo tinha 34 ou 35 anos. Aqui diz Pelé sobre o Ronaldo ter sido o melhor marcador do ano de 2023. Portanto, esta aqui é mesmo a estupidez máxima. Mas o que me chocou foi que tinha um milhão de gostos. Sim, não é isso. Percebes? Isto é... Porque a rede social é o esgoto do esgoto. É difícil depois ali desconstruir. Vamos então passar à nossa rubrica Lotaria do Penalti. Lotaria do Penalti. Então, hoje na Lotaria do Penalti, antes de mais agradecer à Licor 35 por apadrinhar esta nossa rúbrica. Eu, já tinha pedido para preparares uma coisinha, mas já lá vamos. Eu vou-te só fazer aqui um pequeno quiz, uma coisa rápida. Quiz? Portugal, um pequeno quiz. Ou do Brasil? Cultural, ou seja, é um mix, como tivemos aqui a falar de futebol brasileiro e português, vai ser um mix. A primeira pergunta é: quem é o treinador brasileiro com mais jogos em Portugal? Com mais jogos em Portugal, o treinador brasileiro deve ser o Otto Glória. Certo. Boa. Também fomos ajudando. Esta aqui é mais difícil, mas é para ver. Esta aqui é para testar mesmo. Quem foi o treinador português que treinou o Flamengo na década de 50? Era alguma coisa Andrade, não era? Não. É o nome de um troféu. De um troféu cá em Portugal. Mas não me ajuda muito. Esta aqui. Não vou chegar lá. Cândido Oliveira. Cândido Oliveira. Treinou o Flamengo? Em 50? Acho que só treinou durante 6 jogos. Foi uma passagem mesmo curtinha. Foi umas férias. Foi umas férias. Ok. Último treinador brasileiro a conquistar um título em Portugal. Um título considera-se Liga ou uma taça da Liga? Taça. Último treinador brasileiro. Paulo Autuori. Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto do Porto? Sim. Agora, esta aqui eu vou dar 4 opções. Jogador brasileiro com mais jogos na Liga Europa. Na Liga Europa? Vou dar 4 opções. Mateus, do guarda-redes do Braga, Luizão, Tyson ou Lucas Leiva. Este é o momento de Vasco Palmeirinho do Couto. Calma, não. Mas não necessariamente tem passado por Portugal, é isso? Não. Os dois deles não passaram. Tyson e o outro era o... É o Lucas Leiva. Mateus, do Braga e o Luizão. Eu acho que é o Tyson. O Shakhtar jogou muito na Liga Europa. Shakhtar e Metalista. Sim, Metalista. Chegou a ser, mas agora é o Mateus do Braga. Mateus passou agora? Passou. Então. Não este ano, no ano passado. Ok. Já está há uns anos também. É o brasileiro com mais jogos na Liga Europa. Muito bem. Pronto. Passando aqui. Estás contente? Fiz aqui um pequeno quiz, isto é para. Totalmente temos as esforçar. Para fazer um reels, pá. Acertei uma, tá bom. Sim. A primeira eu fui malzinho. Mas pronto, agora passando a uma coisa mais estruturada, que é precisamente, e eu tinha pedido, que era o top 5 de brasileiros, portanto, jogadores brasileiros a jogar em Portugal, portanto, quer agora ou no passado. Portanto, Eu acho que
se nascer no Brasil, vai morrer brasileiro, apesar da dupla nacionalidade. Mas é bom tentar explicar isso para ver que existe o top 5 com os brasileiros que se naturalizaram portugueses e os brasileiros por si só que nunca jogaram em Portugal. É tudo junto. Então vou considerar que nasceram no Brasil, pronto, é brasileiro, isso. não Esse é o importa se critério. também é português. Exatamente. O Deco, sendo assim, o Deco é o expoente máximo. O Deco não tem a menor dúvida disso. Depois vem o Jardel, por tudo aquilo que fez em 2 dos 3 grandes de Portugal. O terceiro, o Pepe, especialmente por aquilo que faz e fez na seleção portuguesa. Então fica Deco, Jardel, Pepe. E as 2 outras posições, eu coloco o Luizão em quarto, porque não sei se ainda é o jogador com mais partidas na história do Benfica, se eu não me engano. Sim. Não, é o Neném. Vai ter 14, então é o segundo, então, ou o terceiro. Sim, está no Tá no top 10, top São 10, 14, certamente. se não me engano, são 14 temporadas no Benfica, não é para qualquer E é o jogador. jogador brasileiro com mais jogos em Mas o Portugal. jogador com mais jogos é o E o Neném. Luizão, e depois a ligação que tem no Benfica, ter permanecido no clube, na estrutura, o Luizão vai para quarto, e depois ali, aí eu fiquei na dúvida se colocaria o Liedson ou o Jonas, Valdo. Eu vou de Liedson, até porque as figuras ali estão um pouco distintas, um do Benfica, um Porto e tal, o Jardel jogou nos dois, evidentemente, no Sport e no Porto, mas termino com o Liedson, porque foi alguém que mesmo o Sporting ter ganhado pouco no seu período, e nem sequer foi campeão da Liga com o Liedson fez o que fez, e eu acompanhava muito o Liedson no Brasil, mesmo estando no Sport, depois volta pro Corinthians, chega à seleção, participa no Mundial, então para mim isso é mais impactante. Tem uma história muito interessante. Apesar do Jonas ter jogado mais de uma forma, enfim, mas ficou entre Jonas e Liedson, sou muito amigo do Jonas, mas o Liedson é o 5º colocado. Muito bem. Passaste com distinção aqui neste top, um top muito bem, cheio de qualidade. Mas todos estamos de acordo que o primeiro é o Deco ou não? Sim. Subscrevo e eu meto o Jonas nesse top 5. E tiraria o Liedson? Ou o Luizão? Não, tiraria o Luizão. O Luizão. Também o que também me causa um bocado de dor de cabeça, mas sim. Porque é difícil para mim tirar o Luizão com 14 anos de Benfica. É isso. Se formos... O Jonas teve o quê? Acho que 6 ou 7 Sim, por talvez? aí. 5. Ok, era avançado, tinha tudo, mas o Luizão com 14 anos. Teve 5. É uma história muito 14 anos e capitão nos últimos, depois lá, Sim, nos últimos é um 8. legado. A longevidade e a liderança, claro, também pesam um pouco. É que a discussão era quem foram os maiores, né? Não os melhores. Se fosse pelos melhores, se calhar eu tirava um e colocava Sim, outro. mas eu ponho o Jonas porque para mim o Jonas foi o melhor jogador que eu vi jogar com a camisola do Benfica. Ok. Que eu vi Justo, jogar, não é? justo. Daí que para mim esteja no E é curioso que o Jonas no Brasil não tem nem de longe o impacto que tem aqui. Como tem, por exemplo, um caso para mim que é significativo, sem esticar muito, o Isaías, que em Portugal, no Benfica, teve essa preponderância, que é reconhecido nas ruas, que todo mundo conhece. No Brasil, digo tranquilamente, se ele passasse na 25 de março, que é uma rua comercial em São Paulo, que é que tem mais pessoas em metro quadrado, o Isaías passaria despercebido. Ouso dizer que o Luizão passaria despercebido, que o Jonas passaria despercebido, porque o brasileiro vê pouco futebol português e acaba não tendo essa... Se não tiver um grande impacto na seleção, Exato, se tiver impacto na seleção... ou nos próprios clubes quando tiveram no Brasil, sim. O Luizão, até que o Luizão brinca, o Luizão muitas vezes vai pro Brasil e confunde ele com o Gomes, o guarda-redes, que jogou com ele no Cruzeiro e não chama de Luizão. O Luizão fala isso claramente. O Gomes, o Orelho Gomes. Muito bom, muito bom. Muito bem. Vamos então passar à nossa última rúbrica, Luvas do Ricardo. As luvas do Ricardo. Vai partidaça, ela tira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal! Vamos então, Luvas do Ricardo, aqui agradecer às Tintas do Portugal por apadrinhar esta rúbrica, como o nome indica, portanto é em relação à memória do Ricardo defender sem luvas no Euro 2004, temos esta rúbrica sempre para histórias ou memórias. Eu tinha-te pedido para trazer já algo que acho interessante partilhar e para encerrar em beleza, damos-te a palavra para encerrar em beleza. Vale qualquer coisa. O que quiser, uma história, uma memória, uma história curiosa, factual do que tu conheces, que tu quiseres. Vou falar o meu primeiro jogo como... Vamos lá, então. Então pronto, força. Ok. Acho que a história mais memorável como adepto, especialmente, alguém apaixonado por futebol, foi o primeiro jogo que eu assisti em loco no estádio. Eu sou do interior de São Paulo, como bem disseram. Fui à capital com meu pai, tinha 7 anos, e para assistir um Corinthians contra o Grêmio. Era a volta do Casagrande ao Corinthians. Aquele Corinthians tinha Marcelinho Carioca deitando e rolando. O jogo foi no Pacaembu. Só que antes do jogo eu comi tanto sorvete, tanto gelado, que aquilo me deu uma dor de barriga e eu passei, para não dizer o jogo inteiro, mas boa parte do jogo na casa de banho,
então assisti só, sei lá, 5, 10 minutos e fiz meu pai perder o jogo também, porque a gente ficou o tempo inteiro na casa de banho. Foram pra lá, sei lá, acho que 10 gelados de chocolate, rebuçados e tal, e aquilo me deu uma dor de barriga. Então meu primeiro jogo no estádio, eu passei na casa de banho e não na real. Ainda bem que não ganhaste fobia de ir ao estádio. Mas o bom é que o Corinthians ganhou, então nunca mais. Muito bem, pronto, acho que estamos em condições de encerrar aqui este grande episódio. Agradecer obviamente, Bruno, pela simpatia, disponibilidade e por esta conversa. Foi um prazer, não foi só um gosto, foi um prazer. Habituem-se ao prazer, foi um prazer. Obrigado pelo convite. Para nós também. Obrigado. É verdade, foi mesmo, espero que tenhas gostado também. Agradecer também aos nossos patrocinadores, à Betano, à Licor 35, à Tintas do Cobelo, à Move Studios por nos receber aqui. Mais uma vez agradecer à Liga por termos tido a oportunidade. E à Liga, temos que agradecer à À Liga e à Liga. À Liga da Liga. À Liga da Liga que nos encaminhou durante 4 dias. Sim. E dizer também, para quem chegou até ao fim deste episódio, que vamos estar presentes no próximo fim de semana no Futebol Solidário, no Estádio Municipal de Oeiras, às 5 da tarde. Um jogo, portanto, em honra ao Rui Maurício, que está a passar por uma história que nós vamos conversar com ele, vamos abordar. Uma história como infelizmente há bastantes de doenças portanto, incuráveis, mas que ele está a lutar para estar entre nós o maior tempo possível, e acreditamos que ele é um guerreiro e que vai continuar, e portanto vamos ter este jogo por ele. E vai ser obviamente uma festa do futebol Com grandes jogadores em ação. Com grandes jogadores em ação, inclusive o José e o Duarte. Eu vou estar no banco lá de Jorge Andrade. Isso que ainda vou tentar convencer o Eli Varela a ir. Mas sim, estejam presentes, Estado Municipal de Oeiras, dia 3, às 5 da tarde. Mais uma vez, Bruno, um obrigado. Não se Um abraço a fazer todos. like e subscribe o canal. José Sá. Agora vai ser tu a fazer isso agora. Vá, tchau, tchau. Maltinho, um abraço. É a bola a girar, o quinto coco a cruzar e o rabaça a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos, até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.